Olá, meu nome é Jairo Postal, sou professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar o Acordo Ortográfico de 1990. Eu vou dividir esse estudo em duas partes. Primeiramente, nós estudaremos as características desse acordo e o emprego do hífen, aquilo que chamamos de hifenação. E em outro vídeo, nós estudaremos as regras de acentuação gráfica, ok? Em primeiro lugar, é importante deixar isso claro, embora este acordo entre em vigência no Brasil apenas em 1º de janeiro de 2009, ele já havia sido assinado em 1990. Então ele é conhecido como Acordo de 1990. Para que ocorra um acordo na língua portuguesa, é necessário que todos os países que adotem o idioma português como língua oficial o assinem. Então, aqui no caso, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, tá? E São Tomé e Príncipe, que são duas ilhas lá da África, que constituem um país só. Muito bem. Timor-Leste também adota a língua portuguesa como idioma oficial. É uma das duas línguas que eles adotam. Eles adotam uma língua chamada Tetum e o português. Só que Timor-Leste só vai assinar esse acordo em 2004, porque nesta época ele estava sob o domínio da Indonésia. Depois que ele adquire a sua independência, ele assina tardiamente esse acordo. Aqui no Brasil, esse acordo foi aprovado por um decreto legislativo em 1995 e entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2009. O que mudou? Esse acordo trouxe quais mudanças? Primeira, no alfabeto. O nosso alfabeto tinha até então 23 letras, ele passa a ter 26. Foram reintroduzidas as letras K, W e Y. Tá? E é algo interessante, porque essas letras foram tiradas do nosso alfabeto num outro acordo, no acordo de 12 de agosto de 1943. Por que elas foram reintroduzidas? Porque nós temos um vasto repertório de palavras estrangeiras palavras usadas correntemente na língua portuguesa. Por exemplo, não é? Nós temos aí o quaitiano. Se formos ao dicionário, o quaitiano é aquele originário do Quite, que nasceu no Quite. Nós usamos correntemente essa palavra. Byroniano, aquilo que se refere ao Lord Byron, poeta inglês. Darwinismo, né? O conjunto de estudos elaborado por Darwin. Playground, todo mundo usa playground, que é parque infantil. Né? Windsurf, Kung Fu, Yin Yang, que é a dualidade aí da filosofia chinesa, a escuridão e a claridade. O Kaiser, né? Que é um título dado ao imperador alemão. William, nome próprio. Então nós temos aí um vasto repertório. A Academia Brasileira de Letras, em conjunto com a Academia de Ciências de Lisboa e os demais países, resolveram introduzir essas letras, uma vez que elas ocupam espaço nos dicionários. Além disso, elas são empregadas também na escrita de símbolos, né? km, quilômetro, quilograma, kg, na química, né? K é potássio, ok? Em relação ao trema, o trema, fique claro, não é um acento. O trema é chamado de sinal diacrítico. O que é um sinal diacrítico? É um sinal que se coloca junto a uma letra para lhe fazer uma indicação fonética. Exemplo, cedilha. É um sinal diacrítico. Se eu tenho C e A, é K, mas se eu colocar aquele sinalzinho, SA, eu fiz uma alteração fonética. O trema era colocado nos grupos G, Gi, Que, Ki, para indicar que a letra U era pronunciada. Por exemplo, aguentar, G-U-E, G,
colocava-se o trema aguentar, a indicação de que aquele U deveria ser pronunciado. O trema foi abolido. Tá? Por quê? Partiram do princípio de que as palavras são conhecidas por seus falantes e nenhum falante vai ter dúvida se a pronúncia, por exemplo, é linguiça ou linguiça. Linguiça tinha trema, indicando que esse U era pronunciado. Quando nós pegávamos uma nota de R$ 50, né, antiga, havia trema. Se não, poderia pensar em ler 50 com trema. Então, bilíngue, delinquente, frequência, linguística, todas elas tinham trema. Aí vem a pergunta, a retirada do trema causa algum prejuízo? Poucos. Algumas palavras podem gerar dúvidas quanto à pronúncia ao falante. Vou dar-lhes um exemplo. Quinquênio. Na língua portuguesa nós temos a palavra quinquênio, que indica um período de 5 anos. Se alguém não conhece a correta pronúncia dessa palavra, pode ficar em dúvida se é quinquênio, quinquênio, quinquênio. O trema ajudava. Havia trema nos dois Us, quinquênio. Por exemplo, há um macaquinho chamado sagui. Suponhamos que alguém, quando lê essa palavra, não sabe a que animal se refere e pode ficar na dúvida. É sagui ou sagui? O trema ajudava, tá? Mas poucas palavras. A maioria delas são palavras correntes, usadas no dia a dia, cuja pronúncia é de domínio público. Agora, em relação à acentuação gráfica, este caso particular talvez seja o que mais gere dúvidas aos falantes, usuários da língua portuguesa. Havia uma regra que dizia o seguinte: as palavras da língua portuguesa que possuem ei, el e oi, de tom aberto, ei, el, oi, devem ser acentuadas. Apoia tem oi, acentua. Asteroide tem oi, acentua. A cidade litorânea, Boracéia, tem ei, acentua. Boia tem oi, acentua. Coreia, ei, Coreia. Tem o ei, é de tom aberto, acentua. E aí vai, né? Geleia, ideia. Muito bem. Esta regra sofreu uma modificação. Como hoje se aplica o acento nesses ditongos abertos, tá? O ei, o el e o oi. Apenas se eles estiverem na última sílaba. Se o ei e o oi estiverem na penúltima sílaba, tá? Na posição paroxítona, das palavras paroxítonas, eles não são acentuados. Então vamos pegar a palavra apoia. Como nós dividimos apoia? A, poi, a. Vou dar-lhes uma dica. As palavras que têm ei, el e oi não separam esses encontros. Eu jamais poderia separar a, pó e a. Tem oi? Esse oi tem que ficar na mesma sílaba. Apoi, a. Asteroide, boracei, a. Eu não poderia dizer boracé e a. Eu não posso separar o ei, el, oi. E se o ei, el, oi ficarem na penúltima sílaba, perdem o acento. Isso afetou a grafia até de alguns topônimos. O que são topônimos? Nomes de localidades geográficas. Boracéia, boracei, perdeu o acento. O país Coreia, corei, perdeu o acento. Lindóia, lindói, perdeu o acento. Heróico, heróico, perdeu o acento. E aí vai. Jiboico,
A, perdeu acento. Qualquer livro que vocês pegarem anterior a 2009 vai trazer acento nessas palavras. Está entendido então? Se o EI e o OI estiverem na penúltima sílaba, não recebem acento. Agora, se estiverem na última, recebem. Tá? Então, por exemplo, cowboy. Essa é a forma portuguesada da palavra cowboy em inglês, que é com W e Y. Cowboy. Cowboy. Olha o oi aí, só que ele está na última sílaba. Recebe acento. Pastéis. O E está na última sílaba. Recebe acento. Coronéis. O E está na última sílaba. Recebe acento. Chapéu. A mesma coisa. Fogaréu. O El está na última sílaba, recebe acento. Agora vejam que curioso, como é difícil, né? Eu penso explicar isso a uma criança. A palavra heróico não tem acento. Por quê? O oi está na penúltima sílaba. Heróico. Agora, herói tem. Porque quando eu escrevo herói, o oi está na última sílaba, tá? Então essa regra, ela complica, ela confunde um pouco, tá? Embora ela seja simples. Ei e oi na penúltima sílaba não recebem acento, na última recebe, tá? Que mais houve de mudança? Até 2009, as palavras terminadas em dois os ou dois es, né? O, e, o primeiro o ou o primeiro e recebiam acento circunflexo. É o caso de abençoo. Havia um acento no primeiro o. Vou, né? Vou. Quando nós íamos aos aeroportos, vou, havia um acento circunflexo no primeiro o. O verbo coar, eu coo, eles creem, foi abolido, não há mais, tá? Então, vou, co, enjoo, creem, dem, leem, o verbo magoar, magou, perdoou, sem acento. Mais uma, talvez a mais difícil de todas. Há uma regra que diz, né? Se a letra I ou a letra U estiverem isoladas em uma sílaba, isoladas, ou seguidas de S, tem que estar sozinhas ou seguidas de S. Formar ditongo, formar hiato com a sílaba anterior, elas recebem acento. É o caso de sa, i, da, vi, u, va. Em saída, o i está sozinho na sílaba. Em viúva, o u também está sozinho na sílaba. Formam um hiato, né? O i e o u se separam, recebem acento. Fizeram uma exceção, tá? E essa exceção só complica porque ela contempla meia dúzia de palavras. Se esse i e este u estiverem sozinhos na sílaba, porém antes vier um ditongo, eles não recebem acento. Tá? Então pegaram, por exemplo, palavras que não são conhecidas das pessoas em geral, pertence a um léxico aí talvez desconhecido, né? Baiuca. Como é que eu separo baiuca? Bai, u, K. O U ficou sozinho, ele está formando hiato, só que na sílaba anterior nós temos um ditongo, ai, perdeu o acento. O que é baiuca? É um boteco, um lugar sem asseio, poucas pessoas sabem isso. Bocaiúva, bocai-u-va. Este U fica sozinho, ele forma hiato. O que é o hiato? Ele forma hiato com a vogal anterior, tá? O I ficou numa sílaba, o U em outra, deveria receber acento. Mas como nós temos um ditongo em bocai-uva a um ai na sílaba anterior, ele não é acentuado. Bocaiúva é um tipo de palmeira. Cauíla, cal, i, lá. O i fica sozinho, ele forma um hiato e antes vem um ditongo.
ele perdeu o acento. De todas essas palavras, a única que nós usamos no dia a dia é feiura. Feiura. Antes tinha acento, porque o U fica isolado, ele forma hiato, pela regra receberia acento, mas na sílaba anterior há um ditongo, então a palavra perdeu o acento. Nós vamos ver isso, tá? Só fiz uma apresentação rápida, nós vamos estudar as regras de acentuação gráfica, eu vou me ater a esses casos. O que nos interessa mesmo no estudo de hoje é o emprego do hífen. Mas antes nós vamos ver mais uma regra que sofreu modificação. Havia o chamado acento diferencial. Então, por exemplo, o para, quando era verbo, recebia acento para diferenciar do para preposição. São Paulo não para de crescer. Aí é do verbo parar. Recebia acento. Perdeu esse acento. São Paulo não para de crescer. É verbo, tanto faz verbo ou preposição, sem acento. Colocava-se acento no pela do verbo pelar. Pelar quer dizer tirar a pele. Ela se pela de medo do pai, quer dizer, ela tem tanto medo que até tira a pele. Para diferenciar de pela, né, que é a contração de por mais a. Ela foi pela estrada mais fácil. Tiraram esse acento. A palavra polo, ela recebia acento. O Polo Sul, Polo Norte, ou o jogo de polo, não é? Que é aquele jogo feito com equitação, recebia acento para diferenciar de polo. Polo é o nome que se dá ao filhote de gavião ou de falcão com menos de 1 ano. Então colocava-se um acento em polo para diferenciar de polo. Esses acentos foram todos abolidos. Pelo, quando se referia a pelugem, o pelo do gato, do cachorro, do homem, havia um acento circunflexo para diferenciar de pelo, que é a contração de por mais o. Eu torço pelo Brasil. Quando era o pelo do animal, havia um acento. Tudo isso foi abolido, tá? A palavra pera, fruta, recebia um acento para diferenciar de pera, que era uma antiga preposição. O para antigamente era pera. Aboliram tudo isso. Aqui houve uma simplificação, tá? Mas nós vamos rever tudo isso quando estudarmos acentuação gráfica. O que interessa agora é o emprego do hífen. Nós vamos estudar o hífen de uma maneira bem simples. Por meio de 4 regras básicas, nós vamos aprender a usar o hífen em casos de prefixação. Como assim, prefixação? O que são prefixos? Tá? Os prefixos são unidades significativas não autônomas. Então vejam, é uma unidade, né? É um pedacinho que tem significado, mas não tem autonomia. E por que se chama prefixo? Porque eles são colocados antes do radical, para formar uma palavra nova. Então, por exemplo, ante. Este ante, sozinho, não tem autonomia nenhuma. Ninguém usa ante sozinho, isolado, né, de um contexto. Agora, ele tem um significado, sim. Ante nos dá a ideia de anterioridade, o que vem antes. Então, por exemplo, se nós dissermos assim, hoje é dia 19, 18 foi ontem, 17 foi anteontem. Eu pego o ante e coloco antes do ontem e formei uma palavra nova. Isso é um prefixo, tá? O ante quer dizer o que vem antes. Ante, com i, quer dizer contra, tá? Então, por exemplo, nós temos na língua portuguesa a palavra ruga. Agora,
eu vou comprar um creme contra a ruga, que combate a ruga, é anti-ruga. Este anti não é autônomo, não é usado, não podemos dizer que se trata de uma palavra, é uma unidade, é um prefixo, mas tem significado. Quando colocado antes de uma palavra, forma uma palavra nova, muda-lhe o sentido. Co é a mesma coisa, co quer dizer companhia. É daí que vem, eu tenho o piloto e o copiloto, é aquele que faz companhia ao piloto, aquele que está ao lado do piloto. Contra, a mesma coisa. Contra quer dizer oposição. Contra-ataque, eu tenho um ataque e o contra-ataque. Hiper da ideia de grande dimensão. Mercado é uma coisa, hipermercado é outra. Não é? Sub quer dizer posição inferior. Tá? Eu tenho o chefe e o subchefe. Super, posição superior. A mesma coisa, super-homem. Né? Ultra também, aquilo que vai além. Expansão ultramarítima, vai além do mar. Vice quer dizer substituto, o vice-presidente, o vice-prefeito. Então, os prefixos são unidades não autônomas. Alguns linguistas gostam de falar também em falsos prefixos. O que seriam os falsos prefixos? São também unidades que antigamente eram radicais, né? Formavam palavras. É o caso, por exemplo, de agro. Agro, em latim, era ager, que era agricultura. Era uma palavra independente, mas na língua moderna perdeu e aí acaba funcionando como prefixo, igual bio. Bio é vida, mas nós podemos hoje dizer bioética, não é? A biodiversidade, nós acabamos usando isso como prefixo, mas antigamente era um radical, era uma palavra autônoma, não é? Igual aero, né? Em latim era ar, aeres, ar, cardio, coração, pseudo é falso, tá? Mas aqui para nós não importa, seja prefixo, seja falso prefixo, o que nós queremos saber, quando é que empregamos o hífen ou não. Por exemplo, se nós pegarmos lá um pseudo-advogado, um falso advogado, eu coloco hífen ou não? Como é que eu sei? Então vamos ver as regras principais. Está aqui, ó. Primeira regra, essa aqui é bem fácil, tá? A primeira regra, se a palavra começar com a letra H e eu colocar diante dela um prefixo, o hífen será obrigatório, obrigatório. Então eu tenho higiênico, aquilo que contraria os padrões da higiene é anti-higiênico. Aqui eu sou obrigado a colocar o hífen. Há um motivo. Qual é o motivo? Só há uma palavra da língua portuguesa, apenas uma, em que a letra H fica entre duas vogais. Só é Bahia, estado do Brasil. Por uma questão de tradição. Como a Bahia foi o primeiro estado do Brasil, na época se colocava esse H em Bahia. Para manter a tradição, manteve-se o H na palavra Bahia. É a única da língua portuguesa que tem um H entre duas vogais. Tanto é que quem nasce na Bahia é baiano e baiano perde o H. Eu tenho sentido horário e anti-horário, aquilo que vai em oposição à ordem do relógio, dos ponteiros, é o sentido anti-horário. Começa com H e hífen. Eu tenho um pequeno hotel, um mini hotel, hotel começa com H, hífen. Então a primeira regra é simples. Se a palavra começar com H, o hífen sempre será empregado. Tá? Nós temos aí algumas exceções, não é? Sobre-humano, aquilo que está além da capacidade humana, sobre-humano, começa com H, hífen. Aquilo que está abaixo do homem é condição sub-humana, começa com H, sub-hífen, super-homem, e aí vai, tá? Só uma observação,
esse acordo ortográfico ele deixou falhas grandes. Se vocês forem ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, vocês vão achar 2 grafias para sub-humano. Com hífen, sub, hífen, humano, existe também subhumano. O H cai, tá? São falhas, tá? O acordo ortográfico, tanto é que o VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, registra as 2. É uma falha. Já que é uma norma, deveria haver uma só. Nós temos aí exceções, né? Desumano, por uma questão fonética, nós vamos falar desumano. Foneticamente esse S se junta ao U e fica desumano, o HI caiu, né? É aquele que não é hábil, in é negação, hábil, não hábil. Se nós inábil, não, fica inábil. Então aqui perdeu o H. Mas se a palavra começa com H, o hífen é obrigatório. Vamos ver a segunda regra? Bem fácil. Deem uma olhada, tá? Nós vamos pegar o prefixo e vamos pegar a palavra a qual ele vai ser anexado. Eu olho a última letra do prefixo e a primeira letra da palavra. Se as letras forem diferentes, juntam-se as 2 partes. Então aqui eu tenho aeroespacial. Aero termina por O, espacial começa com E. São letras diferentes, junta. Agroindustrial. Agro termina com O, industrial começa com I. Letras diferentes, junta. Um anteprojeto. Quando eu entrego um projeto para um mestrado, doutorado, eu tenho que fazer um esboço, um rascunho, né? um resuminho, um anteprojeto, aquilo que vem antes do projeto. Anteprojeto. Ante termina com E, projeto começa com P, letras diferentes, junta. Antipedagógico, aquilo que contraria, vai contra os procedimentos pedagógicos. Anti termina com I, pedagógico começa com P, letras diferentes juntam as 2 partes. E aí vai, tá? Autoescola, auto termina com O, escola começa com E, letras diferentes, juntam-se as 2 partes. Autopeça, uma loja de autopeça, auto termina com O, peça começa com P, letras diferentes, junta. E aí vai. Autoproteção, coprodução, tá? Então, se nós tivermos letras diferentes, juntam-se as 2 partes. Semideus, né? Um quase Deus, um seminovo, quase novo, semi quer dizer quase. Semi termina com I, Deus começa com D. Letras diferentes, juntam-se as 2 partes, tá? Aí na tela vocês têm até de cor amarela, I, D, letras diferentes, juntam-se. Ultramoderno, ultra termina com A, moderno com M, juntam-se. Anteontem, ante termina com E, ontem começa com O, letras diferentes, juntam-se, certo? Coautor, co quer dizer junto, companhia. Quando alguém escreve um livro junto com outro, é o coautor. Co termina com O, autor começa com A, juntam-se as 2 partes, certo? E aí vai, números e números, há abundantes exemplos aí na apostila. Hipermercado, hiper termina com R, mercado começa com M, letras diferentes, junta. Subprefeitura, sub termina com B, prefeitura começa com P, letras diferentes, juntam as 2, tá? Só um detalhe, se o prefixo terminar por uma vogal e o segundo elemento começar com R ou S, essas letras devem ser duplicadas em nome da pronúncia, da fonética. Então, por exemplo, uma vacina contra raiva. Contra é antirrábica, raiva. Anti termina com I, rábica começa com R, letras diferentes, junta. Mas se eu juntar apenas, eu vou ter um R entre 2 vogais.
eu vou alterar a pronúncia, vai ficar antirábica, arábica. O R, quando está entre duas vogais, um R só, ele é fraco. É igual careta, careta, carreta, careta, carreta, carreta, dois R's. Contra o racismo, antirracismo, anti termina com I, racismo começa com R. São letras diferentes, eu vou juntar. Mas como a segunda palavra começa com R, eu tenho que duplicar o R. Antirreligioso, anti termina com I, religioso começa com R. Nós temos aqui palavras, o prefixo termina por uma letra, a palavra começa por outra, junta, mas eu sou obrigado a dobrar o R, senão ficaria antirreligioso. Antirugas, tá? Biorritmo, bio termina com O, ritmo começa com R, letras diferentes junto. Cardiorrespiratório, cardio termina com O, respiratório começa com R, letras diferentes junta, tá? Senão ficaria cardiorrespiratório. E aí vai, tá? Semirreta, eu acho que está bem claro isso. Suprarrenal, aquilo que fica em cima, a glândula suprarrenal, que fica em cima do rim. Contrassenha, a mesma coisa. Contra termina com A, senha começa com S, letras diferentes, junta, dobram-se os S's. Antissocial, o que é um cão antissocial? Né? Aquele cão bravo. Anti termina com I, social começa com S, letras diferentes, junta. Por quê? Senão ficaria antissocial. Mini saia ficaria mini zaia. A letra S sozinha entre duas vogais tem som de Z. Um S sozinho entre duas vogais tem som de Z. Então, em nome da fonética, da boa pronúncia, eu tenho que dobrar graficamente o R e o S, certo? Vamos agora para a terceira regrinha. A primeira regra é, se a palavra começar com H e antes dela for colocado um prefixo, sempre haverá hífen. Regra 2, pega-se o prefixo e a palavra. Se a última letra do prefixo for diferente da primeira letra da palavra, as duas partes são unidas, sem hífen. Agora a terceira e penúltima regra. Se a última letra do prefixo for igual à primeira letra da palavra a qual ela vai se juntar, se as letras forem iguais, o hífen é obrigatório, tá? Aquele que é contra um sistema imperialista é anti-imperialista.